Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que, por favor, não esqueçam de desligarem os celulares ou então mantê-los no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos ao terceiro Encontro Nacional de Atuários, promovido pela CNSEG, Confederação Nacional de Seguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, com o apoio da Escola Nacional de Seguros e uma realização da Comissão Temática Atuarial. Antes de iniciarmos o primeiro painel técnico desta manhã, gostaríamos de lembrar: a programação do evento está na bolsa de seu crachá para sua consulta sempre que necessário. Na sua pasta você encontrará um currículo resumido dos palestrantes e também dos debatedores. As perguntas poderão ser feitas por microfone, bastando levantar a mão, e uma das recepcionistas, então, levará o microfone até vocês. As apresentações autorizadas estarão disponíveis para download no site da CNSEG. Os que desejarem declaração de participação neste evento, pedimos por gentileza deixarem um cartão de visita na secretaria do evento. Aproveitamos a oportunidade para agradecer nossos patrocinadores que são Crivo TransUnion, Confitec, Milliman, Risk Office, Swiss Re e Towers Watson. O primeiro painel técnico desta manhã tem como tema ERM Orsa. Com palestrantes, nós convidamos senhora Beth Chan, gerente executiva de risco da Risk Office. Convidamos o senhor Michael Witt, consultor atuarial da Milliman no Brasil e na América Latina. E como debatedor, nós convidamos o senhor Geraldo Marinho, analista sênior de risco da Brasilcap. Bom dia para todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Eu gostaria de apresentar a vocês os nossos palestrantes, né? Nosso primeiro palestrante a falar vai ser o Dr. Michael Witt, né? Formado em Matemática e História pela College of William and Mary, em Virgínia, Estados Unidos. Fellow da Society of Actuaries, membro da Academia Americana de Atuários, consultor, né, em Milliman do Brasil e na América Latina, né, consultor atuarial. E para a segunda palestra, nós vamos receber Beth Chan, gerente executiva da Risk Office, uma empresa experiente em consultoria que vem prestando serviço ao nosso mercado já há alguns anos, com 10 anos de experiência nessa área de atuarial, graduada em Ciências Atuariais e Ciências Contábeis, com os cursos de mestrado e doutorado em Contabilidade e Controladoria, pela Universidade de São Paulo, formada no MBA da FIPECAF São Paulo também, Universidade de São Paulo, com mais de 10 anos de experiência na área. Atuou como gerente de modelagem de risco no Unibanco, Itaú Unibanco, e como atuária em seguradoras e em consultoria, sempre na área de modelagem de risco e valuation de empresas. Atualmente é gerente executiva na Risk Office, atendendo especificamente ao setor de seguros, capitalização e previdência privada complementar. Ok? Vamos receber nossos palestrantes, então, por favor. Michael, fica à vontade. Bom dia a todos e obrigado por estar aqui cedo, a primeira palestra do dia, e eu gostaria de agradecer também à CNSEG pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o Enterprise Risk Management e o ORSA e alguns, como podemos, que é um programa de ERM e como podemos melhorar o nosso programa de ERM. E vou começar falando alguns casos de onde
onde o ERM falhou um pouco e depois eu vou, no final, ver como podemos aplicar as coisas que eu vou falar a essas situações. Então, o primeiro caso é a crise financeira que começou começou entre aspas, porque já estava muito tempo a acontecer, mas finalmente pegou forte em 2007. E a crise financeira, resumindo, porque podia escrever livros sobre a crise financeira, mas começou porque as taxas de juros estavam muito baixas nos Estados Unidos e permitiu a expansão do setor imobiliário nos Estados Unidos e os preços subiram bastante. E os bancos que estavam emitindo as hipotecas não sempre guardavam as hipotecas nos balanços deles, através de algumas ferramentas, alguns títulos, eles poderiam se livrar do risco daquelas hipotecas e juntar as hipotecas com outras e vendê-los, e chamamos de securitização nos collateralized mortgage obligations. E o que passou é que quando começaram a juntar tudo isso, a qualidade das hipotecas caiu e o risco que estava embutido nos CMOs foi muito maior do que os investidores pensavam. E começaram a ficar inadimplentes muitas hipotecas e causando perdas para os investidores. Para dar um exemplo da besteira que fizemos lá nos Estados Unidos, eu vou usar um banco, Washington Mutual, que chamamos de WAMU. WAMU, eu trabalhava um pouco em Seattle e o WAMU ficava no outro lado da rua da gente e tinha um edifício muito grande e um dia estava cheio de gente e o próximo dia não tinha ninguém. E este banco, depois de falhar, saiu algumas reportagens de como aconteceu. Este banco ficou com um pouco mais das hipotecas que emitiram do que alguns outros bancos e por isso tinham bastante perdas. Saiu uma reportagem que eu achava bem interessante, né, de um homem que foi para o banco para obter um empréstimo. Então ele entrou no banco, começou a falar com o agente lá no sucursal, dizendo, eu quero um empréstimo para comprar uma casa. E começou a fazer as perguntas normais, né? Qual é o seu salário? Foi um salário bem razoável, mais de $8.500 por mês. Ok, isso está bom. Qual é a sua profissão? A profissão foi um cantor mariachi. Bom, ok, é possível que você ganhe esse salário como cantor mariachi, mas claro que vamos precisar de alguma documentação do seu salário. Mas não tenho nada para comprovar o meu salário. Mas eu preciso de algo para pôr no arquivo de você, para poder fazer subscrição. Então ele enviou uma foto mais ou menos assim, todo vestido do uniforme mariachi, e claro que foi aprovado com isso. Essa foi a documentação completa do salário dele. Então pode ver como essas coisas acontecem, né? Outro exemplo que é bastante conhecido é o Equitable Life, que está no Reino Unido, foi um dos maiores seguradoras, maiores e com mais tempo no Reino Unido. E nos anos 70 e 80 começaram a emitir alguns contratos de pensão, de tipo previdência, com garantias muito fortes, principalmente na aposentadoria, né? Então eles garantiram uma taxa técnica muito alta e esses produtos permitissem que poderia fazer aportes quando você quisesse, antes da aposentadoria. É bem parecido com a situação aqui, né, dos FGBs, que permitissem que as pessoas botavam dinheiro, e pensavam que as taxas de juros na época estavam bem mais elevadas do que a taxa técnica, então achavam que não tinha muito problema. Claro que as taxas de juros começaram a cair
abaixo da taxa técnica, ficou muito atraente, pessoas começaram a pôr mais e mais dinheiro no produto, e quando chegou na hora de aposentar, tinha dificuldade em pagar a garantia. A seguradora pensava que essa foi uma sociedade mútua, que quer dizer que pode, que compartilha os lucros, os ganhos da companhia com os clientes. E eles pensavam que na hora de aposentar, eles poderiam pagar para a garantia através de uma redução dos dividendos que eles pagam para os clientes. Eles tentaram fazer isso, alguns clientes levavam o caso na justiça e a justiça não permitiu. Então eles tinham essa obrigação enorme para pagar, que não tinham como pagar e finalmente falhou a companhia. E o exemplo final, que também é bem conhecido, é o Long Term Capital Management, que foi um hedge fund, que começou fazendo uma arbitragem dentro dos títulos dos Estados Unidos, Japão e na Europa. Então, tinha um modelo que procurasse as oportunidades de arbitragem entre as coisas disponíveis no mercado e começaram a crescer. Quando começaram a crescer e tinha mais interesse de investidores, as oportunidades de arbitragem pura não existiam mais. Então, eles tinham que buscar outras oportunidades que não eram a arbitragem pura, que tinha algum risco de ter problemas. E que passou é que havia algumas mudanças no mercado que não eram esperadas pela companhia e a situação tornou-se pior e eles tinham que ter para ter uma rentabilidade adequada, eles tinham que contratar bastante dívida para poder ser mais alavancada. E cresceu, tinha os problemas e o governo dos Estados Unidos tinha que entrar para poder. Eles tinham muito contraparte que estava dependente desse hedge fund. Então, o governo entrou, fechou o negócio e começou a fechar as posições. Então, esses são alguns exemplos de companhias grandes ou economias grandes como nos Estados Unidos que tinham problemas porque faltava uma gestão de risco muito bom e não conseguiam ver os riscos que estavam enfrentando eles. Então, Enterprise Risk Management não é um cálculo que você faz, não é um processo que você tem que fazer para poder identificar todos os seus riscos, quantificá-los. Então, na parte de quantificação, você tem modelos que ajudam a quantificar o risco de todo tipo, o risco do mercado, de interesses, de operacional. Então, você quantifica o risco e compara o risco com o apetite que você tem para o risco, faz uma decisão de que vai fazer com esse risco, se vai transferir para outra parte, se vai manter o risco, se vai parar de ter esse risco, se puder sair daquele produto, por exemplo. Você toma uma decisão e daí depois você tem que revisar os resultados. Então, é um processo contínuo que acontece dentro da companhia para gerenciar o risco. E para fazer esse trabalho, você precisa uma coordenação central dentro da companhia, uma coordenação porque tem várias áreas da companhia que que têm interações entre eles. Então, precisa uma área central que coordena todo esse processo de ERM. E dessa forma você pode levantar as dúvidas, os problemas que estão surgindo para a gerência, para que eles possam mudar de estratégia, aproveitar de alguma oportunidade e evitar outros riscos, e também manter uma cultura consistente dentro da companhia. Então, o ERM não é o trabalho dos atuários de calcular o ERM, é um trabalho
central da companhia que envolve todas as áreas, até recursos humanos, jurídica, subscrição, toda a administração, todas as partes da companhia. Então, que riscos estamos tentando avaliar dentro do processo IRM? Os riscos para cada companhia são diferentes. E dentro do regime regulatório, os reguladores vão identificar alguns riscos que podem enfrentar, que são os riscos básicos que você tem, e eles têm alguns requerimentos para fazer gestão desses riscos. O que eles estão propondo, por exemplo, aqui na SUSEP, você tem um risco operacional, risco mercado, risco de taxa de juros, subscrição. Esses riscos que eles estão dizendo, olha, você tem que preocupar com esse risco e você tem que ter capital de solvência para proteger-se contra esses riscos. Esses podem ou não ser todos os riscos que você tem na sua companhia, certo? Podem ou não ser suficiente o capital que eles estão exigindo para proteger-se contra esses riscos. O processo de ERM vai além disso, né, do que está pedindo o regulador. Você tem que avaliar se há mais riscos, se o capital que estão requerindo é adequado ou não, tudo isso. Então, o regulador reconhece que esses não são todos os riscos, que a situação de cada companhia pode ser diferente. As regulamentações são feitas para atender todo o mercado e cada companhia é diferente. Então, o que está entrando agora na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes, é um Own Risk and Solvency Assessment, que diz, bom, temos essas regras básicas que tem que seguir, mas além disso você tem que analisar o risco, né, e fechar os gaps entre o que estamos pedindo de capital de solvência e o que realmente precisa, né, os gaps entre os riscos que estamos avaliando de ponto de vista do regulador e os outros riscos que a companhia pode enfrentar. Okay? E esse Own Risk Solvency Assessment, em efeito, não sei se tem essa frase em português, porto seguro, mas em inglês é safe harbor. Então, a companhia não pode mais dizer, eu estou seguindo a regulamentação e então eu estou bem. Ele está dizendo que pode haver outros riscos que você tem que analisar e que tem que gerenciar. Mas o que é engraçado é que esse Own Risk Solvency Assessment também é padronizado para todo o mercado. Então, há requerimentos mínimos que tem que cumprir, mas provavelmente esses não são suficientes para a sua companhia. E a companhia deve fazer o que ela precisa para fazer uma gestão completa. Então, eles têm, a Orsa vai ter alguns requerimentos de relatório, de coisas que você tem que fazer, mas pode ou não ser completa esse requerimento. Então, também a Orsa tem algumas limitações. Bom, ERM fica bem complexo quando você passa, eu acho que a palavra em português é silos, em inglês é silos. Então, a primeira maneira que as companhias começavam a fazer gestão de risco foi bem individualizado. Então, uma parte da empresa fazia gestão dos riscos deles, ou você tratava cada risco individualmente de outros riscos. E o ERM precisa uma integração entre todas essas áreas. Então, você precisa ter uma unidade central que coordena todo o trabalho, que vai ver se o risco que está medindo uma parte da companhia, quando combina com outra parte da companhia, talvez há uma compensação que você tem que considerar. Então, quando você está em cima da companhia e está tentando ver todas essas partes da companhia, às vezes fica difícil de entender tudo que está passando, e vai ficar mais difícil ainda se vem de cima. Se a área central disse, sabemos
que você tem que fazer na área de subscrição, na área jurídica, essa área. Sabemos, temos esse programa de risco que vocês têm que seguir. Se está lá em cima, está tentando fazer gestão sem a interação das pessoas abaixo, fica muito difícil, porque não está visualizando toda a situação. Eu tenho uma citação que eu gosto muito, que era do Frederick Hayek. Ele foi um economista que estudou bastante, né? Que falou bastante da liberdade na economia, e ele tem um papel que chama o uso de conhecimento da sociedade. E ele disse: o problema prático, porém, surge precisamente porque estes fatos nunca são dados a uma única mente, e porque, em consequência, é necessário que na solução do problema o conhecimento deverá ser utilizado que é disperso entre muitas pessoas. Eu gosto de pensar nisso como um supermercado, né? Se estamos falando de, por exemplo, Carrefour que tem uma sede lá na França. Se lá na França eles diziam para todas as lojas aqui no Brasil ou outros países, você tem que ter esses produtos dentro de sua loja, você vai cobrar esse preço para cada produto. Claro que nunca daria certo, porque as necessidades em cada região são diferentes, as necessidades em cada cidade são diferentes. Então, o conhecimento do que precisa o cliente está com a loja individual. Então, eles estão acompanhando o que estão vendendo, o que está querendo o cliente. E o que acaba acontecendo é quando eu entro numa loja, é uma maravilha, porque eles não sabem que eu estou entrando, e eu posso estar lá para comprar qualquer coisa que eu estou querendo. E eu sei que se eu chegar lá, vai estar. Porque o conhecimento, estão utilizando o conhecimento que estão adquirindo na área local. Certo? É a mesma coisa com ERM, né? Todo o conhecimento fica com as pessoas na área atuarial, na área de subscrição, na área de produto, na área de recursos humanos, área jurídica. Todo o conhecimento fica lá. Então, tem que ter uma maneira de levar esse conhecimento deles para a área central, para poder entender quais são os riscos que estão enfrentando. E uma maneira útil de fazer isso é de imaginar um cenário ruim, um evento, uma crise, alguma coisa ruim na companhia que poderia acontecer. Então, a área central pode definir alguns cenários vamos supor que essa acontece na companhia. Depois você vai para todas as pessoas no frontline, vai para a área atuarial. Como você entende que isso poderia acontecer, este evento? E aí eles vão dar alguns insights, alguns conhecimentos que eles têm de como isso poderia acontecer. Daí você vai para a área jurídica. O que poderia acontecer se sabemos que isso acontece, por que aconteceu, você acha? E eles vão ter um pouco mais, acrescentar um pouco mais. Cada um tem um pedaço da quebra-cabeça, e o trabalho da área central é de consolidar tudo isso, de fazer as ligações. E quando você faz as ligações, você começa a ter uma figura completa de como passou aquela crise, de que aconteceu. E analisando assim, você pode ver, a este ponto, temos um fracasso. Ou é uma coisa nos contratos que estamos vendendo, ou é uma coisa na maneira que estamos administrando os contratos, qualquer coisa. Então, podemos ver quais são os pontos fracos no processo que poderiam levar a uma crise. E daí você sabe quais são os riscos que você tem que fazer gestão nessas áreas. É uma maneira muito boa de organizar o que está passando pela companhia. Fazendo isso também, as áreas se ficam envolvidas no processo de ERM, porque sempre dizem que gestão de risco é a responsabilidade de todos. Essa foi a lema que tinha na seguradora onde eu trabalhava nos Estados Unidos antes de entrar na Milliman, que a gestão de risco é a responsabilidade de todos. Mas isso é muito difícil de convencer
eles, as pessoas no frontline, com todas as preocupações do dia a dia, de pensar na gestão de risco. Mas quando você envolve eles no desenvolvimento do framework que você está usando na companhia, fica muito mais fácil para eles pensarem desse jeito e entenderem as coisas que estão fazendo, que poderiam contribuir àquela história que causa problemas para a companhia. E o trabalho da área central é de coordenar todos esses esforços, de manter a consistência entre as unidades, comunicar os resultados e coordenar a auditoria do processo, a revisão contínua do processo. Então, essa não é uma tarefa que você não faz, agora temos que fazer o ERM. É um processo contínuo de fazer gestão de risco. Bom, voltando para os casos que coloquei no início da palestra, a parte da crise, né? Quais foram os pontos fracos? Bom, primeiro, tinha um problema de incentivo, que a pessoa que estava escrevendo o risco não estava assumindo o risco sempre. Então, tinha um ponto que se você entrasse se eu estava fazendo um empréstimo para um cantor mariachi, talvez eu queria um pouco mais de informação para comprovar que pode cumprir com a obrigação. Mas se eu não estou preocupado, se eu só estou ganhando uma comissão, para mim não importa. Eu ganho a comissão e o problema é de outro. Os modelos que as companhias estavam fazendo para entender o risco desses CMOs não foram adequados, não foram muito complexos, então as pessoas achavam que estavam corretos, mas não estavam. Não entendia as correlações entre todas as hipotecas em cada região. E provavelmente tinha pessoas que sabiam que estávamos indo numa direção ruim, mas às vezes a gerência não queria ouvir, que não queria aceitar rentabilidade menor nas hipotecas ou não queria aceitar uma produção menor. Equitable Life tinha muitos dos mesmos problemas, que não conseguiam ver as premissas, as situações impossíveis de uma queda de juros tão forte quanto eles experimentavam. Também tinha um pouco de arrogância, que se chegar aqui no momento que temos que cortar os bônus para os clientes, para pagar a garantia, podemos fazê-lo, porque não podemos falhar. Somos uma companhia muito antiga, muito forte. LTCM tinha alguns dos mesmos problemas, né? Os fundadores do hedge fund foram ganhadores do Prêmio Nobel em Economia. Então, os investidores que entraram e viram o nome na placa e não pode ter problema com o meu dinheiro. Então, confiavam demais nas coisas que estavam fazendo, confiavam demais nos modelos que estavam construindo. Bom, só para terminar, depois de toda essa parte pesada, eu queria dar um exemplo muito bom que eu experimentei essa semana passada, de uma oportunidade de um risco. Então, antes de vir para cá, eu passei alguns dias em Houston, eu e meu irmão, e fomos assistir uns jogos de beisebol, porque somos grandes fãs dos New York Yankees. Até conseguimos uma foto com o técnico dos Yankees. Ele não parece tão feliz quanto a gente, mas, enfim, estávamos lá. E para dar uma ideia do beisebol, o beisebol tem uma temporada de 162 jogos, que leva 6 meses. E no início da temporada começa a vender bilhetes para todos os jogos, que então começa a vender em março para jogos em setembro, que estamos assistindo. E esse é um grande risco para eles, porque o interesse em cada jogo pode variar bastante, né? Se no final da temporada, se o time está ruim, não tem tanta gente indo para os jogos. E se eu colocar um preço muito baixo,
e acaba sendo um jogo muito importante, muito interessante, e os preços vão subir. E a abordagem típica de vender os bilhetes é fixar um preço para cada assento durante todos os jogos. E não importa se o jogo é bom ou não, vai cobrar o mesmo preço. E isso se abre a muito risco de acertar exatamente o preço correto. Depois disso, eles começaram a pensar, bem, quando os Yankees estão chegando em nossa cidade, sempre temos mais pessoas comprando bilhetes, então, para esses jogos específicos, vamos colocar um preço maior. Quando estávamos esperando entrar no domingo, no jogo, tinha uma mulher que disse, eu comprei bilhetes para sexta e sábado lá em fevereiro, e o preço era tal. E agora eu fui ontem, não queríamos ir no domingo, mas no final decidimos ir no domingo. E quando tentamos comprar o bilhete para domingo, o preço tinha subido 250%. E como que é isso? Então não poderíamos sentar nos mesmos lugares, tinha que pegar um lugar bem em cima e tudo isso. E eu comecei a pesquisar e eles têm uma precificação dinâmica. Então eles vão acompanhar o mercado secundário, eles vão ajustar os preços de acordo com o mercado secundário. É uma coisa muito interessante que eles não estão deixando todos os lucros no mercado secundário. Eles estão ajustando os processos que eles têm para aproveitar ao máximo do interesse em cada jogo. Então foi um exemplo muito bom de alguém ver que tem esse risco de precificar o jogo. Agora podemos pôr um preço no início da temporada e podemos mover o preço de acordo com o interesse em cada jogo. E é uma oportunidade que eles aproveitaram para melhorar o resultado do time. Bom, para terminar então, resumir um pouco, os regimes regulatórios são reacionistas, né? Sempre tem um problema que passou com uma companhia, então vamos aplicar uma regra para todas as outras companhias para tratar de cuidar desse problema. É parecido com a segurança dos aeroportos lá dos Estados Unidos. Tem uma pessoa que entra com uma bomba no sapato, então todos têm que tirar os sapatos para entrar no avião. Então todos estão tirando os sapatos, então alguém entra com uma bomba nas roupas íntimas dele. Então agora tem que fazer um raio-x de todo mundo para procurar bomba. É muito reacionista e a gestão de risco do regulador é bastante parecido com isso, né? Mas isso não ajuda a sua companhia se tem um novo risco que não está contemplado aí. Então o processo de ERM é de descobrir quais são esses riscos e trabalhar para mitigar esses riscos, para gerenciar esses riscos. Muito obrigado. Obrigado, Michael. Vamos receber então a nossa amiga Beth. Por favor, Beth. 25 minutos para a Beth também. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui e a CNSEG pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de experiências com esse público tão seleto. A gente está compartilhando o mesmo tema, né? Então, eu fiz uma apresentação um pouco mais extensa, de maneira que, dependendo do que seria abordado na primeira parte, eu daria ênfase na segunda, tá bom? Então, não liga não se eu passar algumas telas um pouco mais rápido, simplesmente por conta das ênfases que já foram dadas e não gostaria de cansá-los excessivamente, tá bom? Epa, eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Foi. O termo ERM, ele não é um termo que veio com Solvency II, tá? Ele é um termo que já vinha sendo muito discutido, é um conceito que já vinha sendo muito discutido no âmbito das instituições financeiras, em segmento empresa, segmentos corporate em geral. O ponto que se coloca é por quê, né? Por que esse tema agora está sendo tão relevante, está vindo
numa discussão tão intensa em torno do Enterprise Risk Management. O que mudou em relação ao processo tradicional de gestão de riscos? Tá? Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que foi publicada em 2009, que eles tentaram identificar as principais causas que levavam as empresas à destruição de valor do acionista. Tá? Como proxy, né, como uma definição operacional do que seria destruição de valor do acionista, o que eles fizeram? Falaram assim, bom, para poder definir isso, criamos uma definição operacional. Uma proxy seria perda de 50% do market capitalization da empresa. E aí eles identificaram essas empresas e foram atrás das causas, e categorizaram as causas dessas perdas de valor para o acionista, em alguns tipos de risco. O resultado está aí. 65% é atribuído a riscos estratégicos, 20% a risco operacional, legal e compliance, e apenas 15% a riscos financeiros. Então, a primeira pergunta, às vezes, num olhar muito rápido, em cima dessa tabela, seria pensar, puxa, geralmente as organizações dão uma ênfase maior em riscos financeiros, né? Que estranho, será que a gente está dando ênfase em alguma coisa errada, que deveria ter dado ênfase em outro tipo de risco? Na verdade, o sinal não é esse, tá? O sinal está querendo dizer o quê? Que, pelo fato de efetivamente dar uma ênfase maior a riscos financeiros, é que esses controles em riscos financeiros estão um pouquinho mais desenvolvidos e, portanto, já a ocorrência de perdas efetivamente decorrente desse tipo de risco, ele acabou sendo menor. Aí você olha, puxa, mas risco operacional é 20%? Na verdade, o conceito de perda decorrente de risco operacional já é um conceito que vem um pouco mais recente. Riscos financeiros já eram tratados um pouco antes, né? Risco operacional, até Basileia II, trouxe uma grande inovação, porque passou a exigir capital adicional exatamente para risco operacional. Então, ele é um termo um pouquinho mais recente. Aí, o que fica um pouco de inquietação, digamos assim, sobrou riscos estratégicos. O que é isso, um número de 65% atribuídos a riscos estratégicos, né? A primeira pergunta, o que é risco estratégico? Risco estratégico são todos os riscos relacionados ao cumprimento dos objetivos estratégicos de uma empresa. O que significa dizer posicionamento da marca é um risco estratégico? É um risco estratégico. Definição de mix de produtos, definição, inclusive, da composição do grupo econômico é um risco estratégico, tá certo? Então, onde você quer atuar, os seus concorrentes, sem possibilidade de entrada de novos players, são riscos estratégicos. Por esta definição aqui, deu para perceber que é um conceito um pouco mais abstrato, né? Então, é um pouco mais difícil de ser mensurado. O único ponto é que o fato de ser difícil de ser mensurado não é que ele deva ser menosprezado, ele deve ser estimado. Tá? E aí vocês podem me dizer, puxa, legal, você trouxe uma experiência das 1000 maiores empresas da Fortune, legal, mas é uma experiência americana. Como é que está isso no mercado brasileiro e, especificamente, no mercado segurador? A triste notícia é que a gente não tem muitas pesquisas, efetivamente, no mercado segurador. E outro ponto é, mesmo que quiséssemos replicar esse tipo de estudo aqui no mercado brasileiro, segurador, seria muito complicado. Por quê? Porque não temos tantas companhias abertas assim e muito menos especificamente do mercado, propriamente do mercado segurador, né? Só que o fato de não ter não quer dizer, não inviabilizaria um estudo. Por exemplo, a gente podia perguntar, puxa, mas será que não temos exemplos clássicos, nítidos, de perda de valor ou destruição de valor do acionista no mercado segurador? Então, eu fui atrás, no site da SUSEP, olhar as empresas que entraram em regime especial, quantidade de empresas que entraram em regime especial no âmbito do mercado segurador brasileiro. Tá? 48 não é um número desprezível, né? Então, passa a ter uma relevância. Olha, puxa, será que estamos realmente com um processo de gestão de risco tão robusto assim? Será que 48 empresas desse mercado, e olhando que tem uma grande parte de decretação de falência, intervenção, teve casos recentes, inclusive, né, associado a casos de problemas do grupo econômico, suporte do grupo econômico. Será que esses novos conceitos, esses riscos estratégicos, não estariam relacionados a esse problema como um todo?
Então, ainda pensando nesse processo de evolução de gestão de riscos, qual que foi tentar trazer um pouco mais de reflexão aqui com vocês, tá? O que mudou da visão mais tradicional de gestão de risco para essa visão de gestão de risco, digamos assim, Enterprise Risk Management? O que mudou de uma visão mais tradicional para uma visão mais moderna de gestão de riscos? A visão mais tradicional de gestão de risco, ela é muito focada em controles, tá? Então, é muito mais desenvolvida a parte de compliance com regulatório. Por ser compliance com regulatório, você trabalha muito com checklist, né? Você trabalha no mundo, por exemplo, de reporte para o regulatório, nos balanços só cabe um número. Como só cabe um número, acaba tendo algum incentivo de você trabalhar com modelos determinísticos ao invés de trabalhar com modelos estocásticos. Então, toda esse modelo tradicional de gestão de risco começou a ser questionado, né? E o papel do regulador nesse processo de questionamento foi bastante forte, foi bastante decisivo também, está tendo um papel bastante forte ao longo do tempo. Por quê? Ele está tentando dar um incentivo de melhorar esse processo de gestão de riscos, né? E só que o regulador também começa a mudar em decorrência de fortes crises econômicas, também, obviamente, acompanhado de algumas situações não tão agradáveis assim, né? Então, vem as crises, os desastres financeiros, que foram, inclusive, abordados pelo Michael. Então, tudo isso levou ao quê? Saímos de Basileia II, saímos de Basileia I e Solvency I para Basileia II e Solvency II, e agora já estamos falando em Basileia III, tá? E, do lado da parte de gestão de riscos, esse novo modelo, seja de Basileia II, seja de Solvency II, traz um novo conceito, que é o capital baseado em riscos. Significa dizer que eles tentam buscar beneficiar as instituições mais bem administradas na medida que exige a menor necessidade de capital, né? Então, ele tenta trazer um pequeno incentivo de maneira que mude o perfil da parte de gestão de risco, saia de uma visão tradicional de controle e passe a ser uma visão de gestão de risco focada em estratégia, em criação de valor. Então, o desafio aqui é o quê? Como capitalizar essa gestão de risco para criar vantagem competitiva, né, e de maneira a criar valor para os acionistas. Então, aqui foi simplesmente uma breve comparação que já foi tratada aqui, mas, assim, na visão tradicional de gestão de riscos, as áreas de gestão de riscos são totalmente apartadas, né? Elas são áreas separadas e quem cuida do risco de subscrição não tem uma visão muito clara do que é feito na área de gestão de risco de mercado, por exemplo, né? Então, eram áreas totalmente separadas dentro de uma organização e eram vistas como processos para cumprimento de decisões táticas apenas, tá? E na visão mais moderna, que vem junto com o conceito de RM, ele já traz um conceito, olhar, puxa, tá legal, pode mesmo ter áreas apartadas de gestão de risco? Faz sentido? Faz, mas tem que ter alguém preocupado com a gestão integrada de riscos, já tem alguém olhando os riscos como um todo, o portfólio inteiro como um todo, tá? E um ponto importante que no Enterprise Risk Management você já não está associado, embora ainda seja um processo, não é um processo mais um processo de monitoramento. Ele passa a ser um processo atrelado à companhia como um todo, né? Trazendo muito focado também como ferramenta de apoio a decisões estratégicas, a decisões táticas dentro da organização, tá? Nessa linha, o Solvency II ele foi bastante importante nesse processo, por quê? Se você for ver, o Solvency II e mesmo Basileia II foi uma mudança de postura do próprio regulador aqui. Por quê? Se você for analisar, se um regulador fosse prescrever exatamente o que deve ser feito, passar uma receitinha de bolo, se um dia der errado, a culpa é de quem? Né? A culpa é do regulador, que passou uma receita de bolo que não funcionava exatamente bem para aquele caso específico. Quando o regulador passa, então vamos mudar o posicionamento do regulador, vamos regular menos e fiscalizar mais, no sentido de que vamos regular princípios,
Vamos tratar um pouco mais de princípios e não vou tratar do como fazer. O como fazer cabe a cada uma dos entes supervisionados. E aí ele passa mais liberdade de atuação para os entes supervisionados, mas acompanhados também, obviamente, de mais responsabilidade. E é exatamente isso que se reflete o conceito do Solvency II. Tá? Ele é dividido em 3 pilares, isso não é novidade para vocês, mas o ponto é, o pilar 1, que trata mais de cálculo de capital, regras de cálculo de requisitos mais quantitativos, né, cálculo de capital, mensuração de ativos e passivos. Você tem o pilar 2, atividade de supervisão, e o pilar 3, transparência e divulgação. Tá? O ORSA e o RM, ele faz exatamente o link entre o pilar 1 de requisitos quantitativos com o pilar 2 de supervisão. Por quê? Se você construir um modelo interno e você acredita que esse modelo interno é bom e você quer se beneficiar de menor alocação porque você tem esse modelo interno, por que você não usa na gestão? Né? Então, o ORSA ele passa a olhar também exatamente o teste de uso, está dentro do ORSA, está dentro do requisito de supervisão. E aí o regulador deixa de ter a responsabilidade de olhar modelo a modelo, mas olhar o seu processo como um todo, o processo como você faz a sua gestão de risco na companhia como um todo, as métricas em que você faz a construção de modelos, como você usa os modelos dentro da organização. Então, o que é... falei, não falei o que é o Enterprise Risk Management. Né? Então, o que é o Enterprise Risk Management? É um processo pelo qual as companhias identificam, mensuram, gerenciam, monitoram, evidenciam e divulgam todos os riscos com o objetivo de criar valor para os stakeholders. Tá? Se você, olhando ainda a figura, você pode reparar que modelos internos é uma coisa mais particular, o ORSA é um pouquinho maior, o ERM é um pouquinho maior ainda, e tudo isso está inserido no contexto do sistema de governança da empresa. Tá? O ERM e o ORSA são conceitos que estão explícitos na diretiva de Solvency II. Então, eles deixaram, dentro do regulamento, deixaram explicitamente o ponto. Tá? O ORSA, On Risk and Solvency Assessment, ele é um processo contínuo interno da companhia, né, para avaliar o próprio risco e a necessidade de capital, continuidade dos negócios em condições normais ou cenários de estresse, com uma visão prospectiva. Tá? Importante destacar que é um processo interno da companhia, tá? E é um processo de autoavaliação, portanto. A intenção do regulador, ele tinha uma intenção muito forte de fazer com que a empresa estivesse engajada em identificar os próprios riscos. O documento do ORSA é um documento com mais de 260 páginas, e ele traz apenas e tão somente princípios. Ele não fala de como fazer. Tá? Então, um dos princípios, eu não vou passar todos aqui, a gente deu uma resumida no slide, mas não, por conta do tempo eu não vou tratar muito o assunto, mas eu vou destacar alguns que eu acho que é muito importante. O princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é que, quando você vai implementar o seu modelo de RM, você tem que levar em consideração a natureza, a escala e a complexidade dos riscos da organização. Significa que não é um modelo que atende todas as entidades, todos os entes supervisionados. Cada um vai construir o seu mais adequado e as necessidades da própria organização. Tá? Um outro ponto que vale um destaque grande, que é a abordagem top-down, que é o envolvimento da alta administração. Sem o envolvimento da alta administração, esse processo dificilmente consegue ser implementado na sua essência. Tá? E outros requisitos aqui, obviamente, de documentação, também é um requisito bastante pesado, que eles pedem de documentação de processos e tudo. Aqui foi uma breve comparação entre o que é o pilar 1 e o que é o ORSA, né? O que um olha e o que o outro olha. Se você for olhar, o ORSA já olha um pouco com um horizonte de tempo mais longo. Né? Ele não se restringe ao pilar 1, que olha apenas e tão somente 1 ano. No pilar 1, você só tem alguns tipos de riscos cobertos via capital, que é risco de subscrição, crédito operacional e risco de mercado. No ORSA, ele não se restringe, está explicitamente isso nos documentos, a entidade supervisionada não deve se restringir a tão somente os riscos que estão cobertos via capital. Tem que ser levado em conta todos os outros riscos que a entidade julgue que seja relevante.
Tá? O nível de confiança no pilar 1 é 99,5%, e no ORSA, porque é a sua própria autoavaliação, isso você pode trabalhar gerencialmente de outras formas. Tá? E a frequência de cálculo. A frequência de cálculo no pilar 1 geralmente é trimestral, e no ORSA você tende a ter uma variação, né, depende da companhia, mas, no mínimo, tem que obedecer à frequência do pilar 1. Tentando trabalhar mais o conceito, dado que esse documento é extremamente exaustivo, de mais de 260 páginas, e não se limita àquilo, porque eu mostrei que vários outros entes começaram a trabalhar sobre o tema, então, eu resolvi fazer aqui com vocês uma pequena reflexão apenas. Tá? Essa metodologia de fazer alguns questionamentos, ela é baseada numa metodologia desenvolvida na Universidade de Stanford. Como eles fazem, como eles olham um pouquinho, quando você vai tratar de implementação de RM. Então, a primeira pergunta que se deve fazer é pensar, nosso processo de gestão de risco está direcionado para a criação de valor? Porque o objetivo aqui não é eliminar nem evitar risco, é auxiliar a seleção do risco correto, que está em linha com a maximização de valor dos acionistas. Então, é apoiar o processo de decisão, né? É auxiliar nesse processo de identificar o risco que esteja coerente com a tolerância de risco definida pela alta administração. Aqui tem um desafio, porque é a questão do como definir o nível de tolerância, que hoje ainda isso é preciso ser trabalhado melhor. Segunda pergunta temos plena compreensão do nosso grau de exposição a risco? A figura ela tenta ilustrar o quê? Será que a gente está nadando ciente que existe um tubarão à nossa frente? Ou na verdade, esse ou não é um risco que a gente está disposto a incorrer? Né? Então, a necessidade de você compreender o risco, ele é bastante importante. E aqui envolve, para essa compreensão do risco, obviamente envolve toda a ideia de identificação, mensuração, mitigação, ferramentas de mitigação, decisão, né, e comunicação. Tem um outro ponto, nossos modelos de mensuração capturam os riscos de forma consistente. Consistente, dentro do Solvency II, você tem basicamente consistência em 3 aspectos. Tá? O primeiro aspecto em relação à qualidade do modelo estatístico. O segundo, na qualidade do modelo estatístico está relacionada à metodologia que foi selecionada, os inputs, tudo que você utilizou para fazer o desenvolvimento do modelo. O segundo quesito é teste de calibração. Uma vez que o modelo esteja pronto, ele está aderente à realidade, né? Ele faz sentido, os resultados são coerentes. E o terceiro e o último ponto, que é o que todo mundo fala muito, que é o teste de uso. É o uso na gestão, na tomada de decisão. Né? Então, primeiro o modelo é consistente? Ele considera os riscos de forma integrada? Integrada por quê? Às vezes, a otimização, a minimização de um risco de um determinado tipo de risco não necessariamente otimiza o risco da companhia como um todo. Tanto é que vocês estão vendo agora a discussão sobre capital adicional para risco de mercado, né? Que eles estão olhando não só o risco do ativo, risco de mercado do ativo, mas estão olhando o risco de mercado dos ativos e passivos. Tá? E, obviamente, faltou falar da visão prospectiva. Então, a ideia você tem que levar em conta também a visão prospectiva, olhando o negócio para frente, não se restringindo, se limitando a um ano ou se limitando a carteira em runoff. Porque como é que você agrega valor dentro do processo decisório? Né? Você está preocupado não só no curto prazo, como no médio e longo prazo também. A última pergunta o processo de gestão de risco está alinhado ao grau de tolerância de risco previamente adotado pela organização? Esse é um ponto importante, mas é um ponto que eu acho que grande parte das instituições estão pensando ainda em trabalhar. Né? É um item que a gente ainda está bastante carente no processo de definição desse parâmetro. Não é um conceito um pouco não tão desenvolvido assim no mercado brasileiro. Tá? Mas aqui eu trouxe simplesmente uma ilustração, tentar ter um pouco de intuição do processo. Você tem uma decisão de investir ou não investir, mas o investir
ele está dentro de um cenário de condições de incerteza, né? Nesse cenário de condições de incerteza, a pergunta é: este projeto ele agrega valor à companhia no sentido de que ele está trazendo mais retorno e menos risco? Ou ele está trazendo menos retorno e mais risco? Como é que ele está dentro do mix de portfólio, de gestão de portfólio da carteira? Outra coisa é olhar isso dentro do nível de tolerância a risco da companhia como um todo, tá? Quando você leva esse tipo de processo para a decisão em conselho, obviamente você tem que trabalhar um pouco melhor, porque levar a distribuição para o conselho acho que é bem complicado de ser aprovado, mas os bancos já vêm trabalhando outros conceitos, né, e foram os primeiros a trabalhar mais forte com isso, por exemplo, com o RAROC, algumas outras métricas que passam a ser uniformes para a organização como um todo. O próximo ponto é onde as organizações geralmente falham no processo de implementação de IRM, né? O primeiro ponto, e o mais desafiador, eu diria, que é mostrar como que o processo de gestão de risco agrega valor. De maneira que, se você conseguir mostrar como o processo de gestão de risco agrega valor, você consegue envolvimento da alta administração. Do contrário, é muito difícil você conseguir esse envolvimento da alta administração. Mas, por outro lado, tem ainda alguns pontos a serem observados, porque cultura é, obviamente, que isso influenciaria de forma relevante em todo o processo de implementação de IRM, né? A comunicação, se você decide em cima e não comunica como fazer embaixo, obviamente também não sai. Então, aqui foram alguns itens importantes para deixar claro para vocês, tá? E também, às vezes, a gente deixa de dar ênfase a outros riscos e apenas a riscos financeiros. E, por fim, na parte de oportunidades, o que a gente está enxergando de oportunidades para o mercado? Tá? Como está vindo uma nova regulamentação para cálculo de capital adicional para cobertura do risco de mercado, alguns estudos que a gente acabou fazendo dentro do Risk Office, a gente percebeu que esse impacto não vai ser pequeno para o mercado. Em geral, esse impacto é bem forte. E o que isso tende a fazer? Como o impacto de capital, a gente está falando retorno do acionista, né? Aumento de capital sem mexer em preço, sem mexer em margem, a gente está falando em redução de retorno do acionista. Tende a haver um incentivo para tratar modelos internos agora. Então, esse é um mundo que acho que ainda há bastante espaço para ser explorado. Tá? E, principalmente, porque se você for olhar em bancos, quando você eles estão falando de implementação de Basileia II, de entrada em modelos internos, não é um processo que durou um ano, é um processo de longo prazo. Inclusive, eles olham teste de uso do modelo, para poder se candidatar a modelos internos, você tem que provar teste de uso, de qualidade de modelo de um ano. Então, esse é um processo, não é um processo de curto prazo. Só que é um investimento que sabe-se que vai teoricamente, lá na frente, você vai poder aproveitá-lo. Tá? Bom, muito obrigada, gente. Obrigado, Beth. Bem, obrigado aos nossos palestrantes, Michael e Beth, pela brilhante exposição que vocês fizeram dos métodos. Eu gostaria de abordar mais 2 pontos que eu considero importantes aqui, chamar a atenção até da apresentação do Michael, né? E gostaria até que o Michael falasse um pouco, se fosse possível ainda. Não sei ainda quanto tempo nós temos, mas acredito que estamos dentro do horário. Tem um momento, Michael, que você abordou a questão da responsabilidade sobre os riscos, que isso é uma questão que a gente percorre nas nossas empresas, né, individualmente. Nós vemos numa tentativa muito forte de implementar a cultura de risco. Eu sou oriundo da área de risco, há muitos anos trabalho com isso, e essa implementação da cultura é muito difícil, né? E a máxima que nós temos hoje é que risco é responsabilidade de todos. Eu gostaria de saber se não seria um enfoque melhor a gente associar o risco como responsabilidade de cada um. Porque, na verdade, quando nós pensamos que risco é responsabilidade de todos, em alguns momentos podemos negligenciar sobre a responsabilidade sobre os nossos processos. Porque se temos um risco que, por exemplo, tem origem em outra área ou em outro processo, podemos achar que esse risco é responsabilidade de todos, eu não tenho que cuidar daquela área, porque tem um outro responsável por aquilo também. Mas, na realidade, eu tenho que cuidar também, inclusive quando a origem é de fora. Eu gostaria que você abordasse isso e, inclusive, fizesse um relato para a gente sobre a legislação em relação às punições, aos tratamentos individuais de responsabilização pelos riscos
dentro dos Estados Unidos e em outros países onde você tem experiência, por favor. Sim, eu acho que então, quando você está falando de essa não é minha área, essa outra área, o trabalho de coordenar tudo isso é a área central do risco, né? Que como você sabe, deve entender todos os riscos que estão presentes, né? E eles que dão um incentivo para as diferentes áreas e ajudam a entender qual é a responsabilidade deles, né? Porque na verdade tem uma divisão, né? A área atuarial não vai preocupar com riscos jurídicos em geral, né? Eles têm que entender que estão presentes e enquanto impacta o trabalho deles, deve estar consistentes, mas tem uma parte que é da área jurídica, outra parte que é a área atuarial. Então, o que temos visto é que quando, no maior que estão envolvidos no desenvolvimento do framework de como vamos fazer gestão de risco, as diferentes áreas, o mais receptivo eles estão de incluir isso no trabalho do dia a dia deles. Então, como eu estava falando, quando a área central disse, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso para cumprir com os nossos requerimentos. Eles não sentem que é um requerimento dele, né? Mas quando eles ajudam a identificar o risco e estão contribuindo dessa maneira e a área central é receptiva ao conhecimento deles, é bem mais fácil de implementar isso e de incentivar eles a fazerem a gestão dentro de sua área de responsabilidade. Obrigado, Michael. Sobre a parte abordada pela Beth, me chamou a atenção a questão do envolvimento da alta administração na gestão de riscos, e esse é o ponto fundamental que tratamos no nosso dia a dia também, que é não só envolver nossos pares, né, nossos iguais dentro da companhia, mas envolver CA, envolver sócio, envolver diretores, presidente da companhia. Isso vem crescendo muito, esse interesse da alta gestão pela gestão de risco vem crescendo muito espontaneamente, independente até da questão regulatória, né, e muito imposto também pela questão regulatória. Mas uma visão que ultrapassa e nos facilita provar a importância dessa gestão de risco dentro das companhias e dentro do mercado como um todo, é a possibilidade de utilizar esses modelos, não em Hannoff, como a Beth citou, né? E eu gostaria até que você abordasse um pouco mais esse tema para a gente, Beth, explicando como que a gente poderia fazer a expansão desse modelo que hoje avalia o risco de uma foto, de um momento, né, dos nossos ativos e passivos, para expandir isso para um processo, né, um processo de criação de produto, um processo de estratégia de mercado, estratégia de venda. Por favor. Bom, esse tema eu acho é um tema extremamente relevante, porque assim, como que você mostra que a área de gestão de risco pode agregar valor nos processos decisórios, decisões estratégicas, né? Decisões de entrada em um novo mercado, comprar um novo canal de vendas. Como é que você consegue mostrar que a área de risco contribui com esse processo? Primeiro, que se você fizesse um modelo em Hannoff, você só está dizendo o passado, né? Você está dizendo a minha carteira hoje, como estamos hoje. Como a empresa está ongoing, né, é uma empresa em continuidade, e decisões estratégicas, por exemplo, de entrada em um novo canal, é muito importante que você simule a entrada nesse novo canal e como que isso sensibilizaria a sua necessidade de capital, como isso influenciaria no retorno do acionista, a projeção de retorno. E levando em consideração nesse retorno, levar em consideração um pouco do retorno ajustado ao risco. Né, porque uma coisa é o retorno casual, né, que dado que a gente mexe com tantas variáveis aleatórias, o retorno casual, a realização de um processo estocástico, ou outra coisa é falar, bom, levando em consideração o risco que eu incorri, o retorno obtido. E aí a gente pode também nos inspirar com base nos nossos amigos, nossos vizinhos mais próximos, que são os bancos. O que os bancos estão fazendo nesse processo? Os bancos, no pricing, eles olham o RAROC ex ante,
e fazem um monitoramento e olham um RAROC ex post, para verificar aquilo que você estimou no começo, né, com base em modelos internos, lembrando que na conta do RAROC o capital econômico é o denominador da conta, né? Então, você compara o RAROC ex ante e ex post, você tem uma medida clara para o acionista, um retorno ajustado ao risco, é um número fácil de ser entendido, e é um número fácil de levar para cima. E a organização inteira falar em algumas métricas específicas. Não necessariamente tem que ser o RAROC, mas esse é apenas um exemplo. Então, é uma forma que você pode incorporar projeções de novos negócios, e aí é importante dizer, essa projeção de novos negócios, levar em consideração o horizonte de tempo da projeção, né? Se você compra um canal de vendas, esse canal de vendas você pode explorar por quanto tempo? Então, você tem que levar em consideração isso, a valor presente, né, para verificar qual o valor, efetivamente, você está gerando para os acionistas. Obrigado, Beth. Obrigado, Michael. Eu gostaria de abrir para o público, por favor, quem deseja fazer alguma pergunta. Pessoal da área de risco aí, por favor, me ajude. Não? Ninguém tem dúvida sobre os processos? Beth Russiel, da Tóquio Marine. Sobre esse impacto do risco de mercado que você falou, você poderia comentar um pouquinho mais? É mais segmento de previdência, a análise foi mais geral? Então, a gente fez alguns estudos com alguns clientes, de carteiras de alguns clientes nossos, a gente estava brincando de algumas simulações. Tá? Por quê? O que acontece? Como ele calcula risco de mercado, não apenas da carteira de ativos, mas olhando ativos e passivos, aquela a percepção de que algumas seguradoras tinham uma percepção que tinha baixa exposição a risco de mercado. Por quê? Porque tinha a carteira inteira em floating, em LFT, em título público pós-fixado, por exemplo. Aí ele fala assim, meu VaR é sempre muito pequeno, só que esquece que, ao trabalhar o VaR da carteira de ativos apenas, ele deixou a ponta do passivo exposta à oscilação quando você pensa em marcação do passivo a mercado. Aí a gente tem um problema. Tá? Primeiro problema, o problema é que hoje a gente é avaliado pelo resultado contábil. Né? No resultado contábil, a avaliação do passivo não está marcada a mercado. Então, se você pegasse, principalmente carteiras de previdência, tem um passivo mais longo. Né? Se você optasse por fazer uma alocação mais de longo prazo, o que ia acontecer? Agora, nesse cenário de 2013, está com uma volatilidade extremamente alta no mercado financeiro. Você, não marcando o passivo a mercado, mas marcando o passivo pensando numa meta atuarial, o que acontece? Você acaba tendo um resultado extremamente volátil se você alongasse a carteira. Então, as pessoas optam por ficar, vou ficar em CDI, vou ficar em título público pós-fixado, porque você fica com baixa volatilidade ativo. Só que isso está camuflando um resultado econômico. Né? Se você pensar num resultado econômico, a gente também fez esse estudo dentro do Risk Office. Se você for olhar, em 2013, que foi um ano ruim para a gestão de ativos, mas se você tivesse com passivo marcado a mercado, principalmente nas carteiras de previdência, o passivo, por ser mais longo do que o ativo, 2013 foi um ano que o passivo sofreu muito mais do que o ativo. Então, no resultado econômico, 2013 não foi ruim, né? Apesar de só olhar ativo ser ruim. Mas, na verdade, o passivo sofreu muito mais. Então, você deveria ter tido um superávit em decorrência desse processo de marcação. Mas, o impacto que a gente está estimando mesmo para risco de mercado está vindo muito alto. Tá? A gente fez alguns estudos, inclusive algumas seguradoras nos contrataram especificamente para tentar ver essa parte de risco de mercado e simular impacto da SUSEP com base nas metodologias já publicadas. Né? Obviamente, tem algumas premissas que têm que ser adotadas, porque nem todos os parâmetros estão disponíveis no mercado, mas, assim, nas simulações, o impacto está sendo bastante alto, principalmente porque tinham carteiras muito conservadoras sob a ótica do ativo. Então, estava com bastante descasamento entre ativos e passivos. Tá? Mais alguma ali, por favor? A Wando, do grupo BB Mafra, eu queria, Beth, que você comentasse a questão do processo de gestão de riscos, criar valor para o acionista. Isso não causa um conflito de interesse? Não pode causar um conflito de interesse e você, de repente, subestimar esse risco? Então,
A criação de valor, é importante dizer a forma de remuneração desse processo, tá? Porque se a área de riscos fosse remunerado pelo resultado, né, ele pode optar por o quê? Por incorrer em mais risco para ter mais retorno. Então, o que acontece? A área de risco tem que ter alguma métrica que leve em consideração risco e retorno. Por isso que até comentei um pouco dos bancos, como é que os bancos trabalham nisso. Porque eles não trabalham olhando só retorno objetivo. Eles trabalham com métricas que tentam ajustar, pegar o retorno, ajustar ao risco em que ele está exposto. No RAROC ex ante, é como se você calculasse o resultado esperado da companhia dividido pelo capital econômico da companhia, né? E no ex post, você pega o resultado observado da companhia com o capital econômico. Lembrando que o capital econômico ele mensuraria o risco da companhia. Então, nesse tipo de processo, você tenta trazer um pouco toda a organização para falar a língua de riscos também, que aí é um processo bastante de aculturamento, mas a gente teria que diferenciar métricas de remuneração variável a essa apenas e tão somente ao lucro objetivo efetivo da companhia, para não criar esse incentivo perverso de você correr mais risco para ter mais retorno. E aí é importante também a parte da política, né, que a gente estava falando, que tem que ter na política a definição do limite de risco tolerável pelo acionista. E é isso hoje uma carência muito grande dentro do mercado como um todo. Temos mais uma pergunta. Acabou que você tocou um pouco nesse assunto. Eu sou Tereza, da Prudential. A minha pergunta seria sobre o RAROC. As empresas ainda têm como target o Return on Equity. Qual é a sua visão? Você acha que está havendo um movimento para a gente ter target de RAROC a ser alcançado? Como é que está isso lá fora? Mais avançado, com certeza, do que no Brasil, mas qual a sua visão? Então, eu entendo que, na medida que a gente começar a falar um pouco mais de modelos internos, essa discussão vai vir à tona. Porque o problema hoje é que a gente ainda está trabalhando num mundo extremamente regulatório. Então, como o regulador vai me avaliar, assim, né, diga como vai me avaliar, que eu vou dizer como vou agir, né? É uma regra bastante simples, né? Então, o problema é que hoje a gente está ainda no mundo bastante regulatório. Quando a gente não tem uma margem para trabalhar com modelos internos, isso complica um pouco. Só que o fato de ainda não ter, eu queria só deixar bem claro que, na minha visão, eu acho que esse mundo de modelos internos deve vir. Por quê? Se você for olhar bancos, o Banco Central não abriu a candidatura da noite para o dia assim, pode se candidatar para modelos internos. O que o Banco Central fez? É um processo que durou mais de 10 anos. Né? Mas os bancos deixaram de correr atrás? Não. Por quê? Porque eles sabem que, se investir nesse tipo de processo, não é um processo que vai demorar um mês, não é um processo que vai demorar um ano, é um processo de longo prazo. E, se eles não investirem agora, na data zero, quando o Banco Central começou a sinalizar que ia a começar a tratar essa questão de modelos internos, ele não teria tempo hábil, quando o Banco Central abrisse a janela agora, podem se candidatar para modelos internos. Ninguém teria feito a lição de casa, e aí seria muito pior. Então, os bancos correram atrás desse processo, mesmo sem o Banco Central ter regulado como iria olhar modelos internos. Só que, como foi a experiência em bancos? Os bancos chegaram para o regulador, na medida que tinham um pouco da ideia de como fazer, eles chegavam com o regulador, olha, eu estou com uma ideia, né? Estou indo para esse lado. E aí o regulador falou assim, bom, legal, será que é esse o direcionamento? Se ele achasse que é um direcionamento muito errado, ele já ia falar, acho muito estranho fazer dessa forma. Então, obviamente, o regulador não vai falar assim, parabéns, esse é um modelo maravilhoso, se você submeter vai ser aprovado. Ele não vai, né, dar um cheque em branco, mas assim, ele dá pelo menos algumas diretrizes de que vai para esse lado, vai para aquele lado. Então, foi um caminho de comunicação muito aberta, num período ainda que não foi regulado o processo. E imagino que esse processo deva ser pensado também
para o mundo do mercado segurador, mesmo que não tenha sido totalmente regulado, não ter sido regulada a questão de modelos internos, abrir um canal de comunicação com o regulador do tipo, estou fazendo assim, o que você acha? Mesmo para ele perceber o nível de desenvolvimento de modelos internos aqui no Brasil. Obrigado, Beth. Obrigado, Michael. Não temos mais tempo para perguntas. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, poderá escrevê-la, passar para uma de nossas assistentes. A gente pode, os palestrantes poderão responder depois. Eu queria, em nome da CNSEG, da Escola Nacional de Seguros, agradecer a mesa. Gostaria de lembrar a todos que há uma ficha de avaliação para ser preenchida. Se vocês puderem nos prestigiar com esse comentário e avaliação, será muito importante para nós. Ok? Ok, e vamos então ao nosso próximo painel, por favor. Obrigado. Nós faremos um intervalo de 30 minutos. Nosso café será servido no foyer. Retornaremos com os painéis simultâneos, portanto, por favor, veja qual a sala do seu interesse. A todos, um bom café e daqui a 30 minutos, então, retomamos nossas atividades.